Muito bem, estamos começando mais um HDL Podcast. É um privilégio estar aqui com você para um bate-papo maravilhoso sobre um assunto empolgante com o pastor Rafael Salvati. Pastor Rafael Salvati, ele é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu. Ele é formado pelo Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas. Está fazendo mestrado no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação do Underjumper e ele é casado com a fisioterapeuta Natália Lamari e o foco principal do seu ministério é o trabalho com adolescentes. Rafael, seja bem-vindo. É um privilégio receber você aqui hoje. Ô, pastor, eu agradeço. Para mim é uma alegria, uma honra participar desse podcast e conversar sobre esse assunto que eu amo. Eu amo adolescente. Que coisa boa, que coisa boa. Me conta um pouquinho da sua história. Você nasceu num lar cristão? Com que idade você foi chamado para o ministério? Como é que foi essa história aí? Então, pastor, a minha história começou no Rio de Janeiro, onde eu nasci. E quando eu tinha aproximadamente ali 10, 11 anos, os meus pais decidiram sair do Rio e foram morar no sul de Minas. Uma cidadezinha chamada Itamonte, uma cidadezinha muito gostosa, por sinal de conhecer, cidade serrana, né? Uhum. E ali, na minha adolescência, que eu conheci a Cristo. Que bonito. Eu e minha família, nós conhecemos a Cristo na igreja presbiteriana mesmo, de Itamonte, e foi ali que eu comecei a servir a Deus também, em diversas áreas da igreja, ministério infantil, ajudava com os adolescentes, ajudei com os jovens, e eu fui crescendo espiritualmente ali. Uhum. Até que, quando eu já era um jovem, ele já tinha uns 23 anos, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. Eu tinha feito uma faculdade antes. Sim. Você fez que curso, Rafael? Eu fiz um curso de gestão ambiental. Gestão ambiental. Isso. E depois que eu concluí o curso, eu estava até indo bem na área, mas o meu amor, assim, pela igreja, pelo serviço na igreja, só crescia. E no primeiro momento, pastor, eu nem pensava em ministério pastoral, não pensava em seminário, mas acho que a própria igreja foi percebendo e começou a me incentivar. Uhum. E eu comecei a colocar isso em oração, né? Uhum. Comecei a apresentar a Deus para entender se realmente tinha algo ali. E Deus, por meio da palavra, por meio do próprio pastor da igreja, o pastor Manuel, um homem que eu admiro, tenho uma consideração muito grande, foi o pastor que me enviou para o seminário, e ele, conversando muito comigo, acabou me convencendo de que Deus estava me chamando, sim, para o ministério. Então eu fui. Ali com 23 anos vim para o SPS, saí lá do sul de Minas, e ali no SPS, logo no início, eu fui convidado pelo pastor Júnior Lima, que o senhor conhece bem. Muito amigo. E ele me convidou para trabalhar com ele aqui em Mogi Guaçu, que é pertinho daqui de Campinas. E no início ele me desafiou, ele falou, olha, meu filho, eu tenho uma lacuna aqui na igreja e eu gostaria que você preenchesse essa lacuna. Eu gostaria que você trabalhasse com os adolescentes da igreja. Porque eu quero futuramente que essa igreja tenha um pastor para adolescentes. Uhum. Então, foi ali que meu coração se abriu para esse ministério, de uma forma mais convicta, e desde então eu comecei a investir meu tempo, já no seminário, né? Comecei a investir meu tempo para conhecer mais sobre adolescentes, para me preparar também para o ministério, porque eu comecei a acreditar que eu deveria ser mesmo pastor de adolescentes. Isso. Desde aquele momento eu já não tinha mais pretensão, pastor, de ser um pastor titular. Uhum. De ter uma igreja para cuidar, ou de ir para um outro local. Eu me imaginava sempre ali em Mogi Guaçu. Nessa área. E eu acho que isso me ajudou muito, porque eu foquei. Uhum. Foquei e eu creio que, com o passar dos anos, Deus foi me capacitando cada vez mais. Uhum. O início do ministério não foi fácil ali com os adolescentes. Eu lembro que a gente começou com 4, pastor. Olha isso. Tinha 4 adolescentes na primeira reunião, porque até então a gente não tinha na igreja um trabalho voltado só para eles. Estruturado para isso. Isso.
era tudo junto, jovens, adolescentes. E aí o pastor Júnior, então, decidiu começar a estruturar uma equipe para trabalhar com ele e deu essa ênfase, né? E me colocou ali. E foi assim que eu comecei, com poucos. Hoje o pastor Júnior está em Sorocaba. Está em Sorocaba. O pastor Jonathan está hoje na liderança da igreja, a igreja vibrante. Isso. Eu tenho pregado lá algumas vezes, né? E vejo que a igreja está em franco crescimento, em franco progresso. Como é que hoje é o seu ministério com adolescentes na igreja? Pastor, o tempo passou e Deus abençoou demais. Porque hoje o pastor Jonatas, ele tem essa visão bem clara, né, de que ele precisa também entender que hoje eu dedico mais tempo ao adolescente do que a outras áreas da igreja, né? Certo. E com o passar do tempo, e por causa dessa visão da equipe e do conselho do pastor Jonatas, hoje o nosso trabalho com adolescentes cresceu tanto que a gente tem uma média de 180 adolescentes toda sexta-feira. Que maravilha. Que se reúne ali para orar, para louvar a Deus, para aprender da palavra. E a gente tem visto um crescimento expressivo. Algo de Deus mesmo, pastor. Que coisa linda. Você hoje, estudando esse assunto, avançando mais no conhecimento desse assunto, a fase de adolescência é considerada uma fase crítica da vida, né? É a fase da autoafirmação, é a fase da patota, do grupo, onde o adolescente olha para os pais não mais como o herói, e boa parte daquilo que se percebe quando o adolescente está entrando na faculdade, que entra na adolescência, né, via de regra, já no final da adolescência, mas dentro da adolescência ainda, muitos se afastam de Deus. E qual a importância de se ter numa igreja o ministério de adolescente, para que essa fase não seja uma fase de crise, mas uma fase de crescimento? Amém. Então, pastor, a fase do adolescente, como o senhor estava dizendo, é uma fase de incertezas, né? E de questionamentos também. Então, eles têm as suas crises porque têm perguntas ainda não respondidas. E o adolescente é muito pressionado a viver uma primeira experiência. Por exemplo, alguém chega para o adolescente e pergunta: e aí, como é que foi a sua primeira experiência com um beijo? Como é que foi a sua primeira experiência com alguém, no sentido mais íntimo, né, sexual? Como é que foi a sua primeira experiência? Quando que você bebeu ou usou um cigarro pela primeira vez? E eles são pressionados a ter essa primeira experiência, né? E hoje a gente trabalha para quê? Para que o adolescente tenha a sua primeira experiência com Cristo. Para que ele tenha uma experiência profunda com a palavra de Jesus e também com a presença de Cristo. Para que ele possa responder a essas perguntas que, de certa forma, o pressiona muito, dizendo o seguinte: não, a minha primeira experiência foi uma experiência que mais me marcou, uma experiência com Jesus. Com Jesus. Então, hoje a gente trabalha para que o adolescente tenha essa experiência com Cristo, porque essa experiência na adolescência vai marcar a vida dele pelos próximos anos. E vai evitar que ele tenha essas outras experiências perigosas que vão nortear a vida dele. Tem um pastor que o senhor conhece bem, que é o pastor Wood Balkan, um pastor norte-americano, que ele recentemente lançou uma pesquisa dizendo que 70% dos jovens cristãos se desviam na faculdade. 70%? 70%. E o resultado da pesquisa ainda conclui que o que explica isso é a falta de preparo, a falta de investimento na vida do adolescente quando ele ainda não tinha ido para a faculdade. Então, hoje, pastor, uma coisa que a gente valoriza muito lá em Mogi Guaçu é a pregação expositiva da palavra para o adolescente. Olha. Porque a gente entendeu
que a gente não pode desperdiçar essa fase do adolescente achando que ele não tem a capacidade de ter um contato com... Não pode subestimar, então, o adolescente. Isso, não pode, pastor. A gente costuma dizer que a gente não pode desprezar o interesse do adolescente pela palavra de Deus. Que legal. O que a gente, infelizmente, vê em muitas igrejas, pastor, é que as igrejas estão promovendo entretenimento para o adolescente. Como se isso fosse marcar a vida dele. Como diz Jeremias, fala mais sobre isso, fala mais. Às vezes eu percebo isso mesmo, que a igreja tem que dar entretenimento para o adolescente para fixá-lo na igreja, para criar alguma coisa para diversão, para que ele fique. Exato. Fala mais sobre isso. E aí, pastor, a gente acaba entrando numa concorrência. Uma concorrência... Desleal, porque o mundo faz isso melhor que a gente. E a gente entendeu, pastor, que o ministério com adolescentes não pode ser um ministério onde a gente cuida da forma que dá. O ministério com adolescentes ele tem que ser levado a sério, como é levado a sério o ministério com adulto. Eu sei, pastor, que nem toda igreja tem a capacidade de fazer esse tipo de investimento. Mas seria bom que toda igreja tivesse um líder ou um pastor capacitado para cuidar dessa área. E eu digo isso porque hoje, pastor, eu percebo que algumas igrejas tratam o adolescente como alguém que ainda aceita qualquer coisa. Então, a gente coloca lá alguém que está querendo ajudar ali, coloca à frente do ministério, né? Costumo até pensar, pastor, que as empresas têm um estagiário, né? O estagiário ele tem um ciclo, né? Sim. Tem um começo, meio e fim. E eu não estou desprezando de forma alguma o trabalho de um seminarista, que é muito importante. Mas algumas igrejas pensam assim, coloca um seminarista ali para cuidar dos adolescentes e depois vamos ver como é que fica. Aí o seminarista se forma, vai embora. Vamos colocar um outro seminarista ali. E vira um trabalho de estagiário, pastor. Eu acredito que o adolescente ele precisa de um maior investimento, até no que diz respeito ao preparo do líder e do pastor que está à frente. Porque quando o pastor tem o foco e se prepara para cuidar deles, isso faz diferença no dia a dia. Pastor, eu tenho uma experiência um pouco negativa, mas eu tenho que te contar. Conta aí, por favor. No início do meu ministério, quando eu estava ainda ali no seminário, de vez em quando a gente tinha a oportunidade de pregar para toda a igreja. E quando surgia a oportunidade de pregar para toda a igreja, a gente se preparava, pastor. Ficava sabendo da data, a gente se preparava com uma antecedência, estudava, pegava os comentários bíblicos e ia se preparando muito bem para pregar para toda a igreja. Quando era para pregar para um adolescente, para o ministério lá, para o grupo de adolescentes... Ia de improviso. Abria uma revistinha ali, pensava numa dinâmica e soltava uma palavra, assim, de improviso, que nem o senhor falou. Teve um dia que uma menina, um adolescente de 14 anos, me procurou e falou assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Quando o senhor prega aqui... Seminarista. Quando era seminarista. Quando o senhor prega aqui, de vez em quando, para toda a igreja, nossa, é diferente, pastor. O senhor traz uma palavra com bastante informação, mas quando o senhor prega para nós lá, parece que o senhor preparou no mesmo dia. Que vergonha, pastor. Eu imagino. E ali eu comecei a perceber que eu tinha que levar mais a sério isso. Porque, às vezes, a gente subestima a capacidade do adolescente de extrair a boa palavra, a boa pregação. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, pastor, se dedicar seriamente a um trabalho com adolescente para que ele tenha uma experiência profunda com as Escrituras, inclusive para que ele tenha uma experiência de aprendizado até para responder perguntas que ele vai ser questionado, né, num futuro próximo. Me permita uma partezinha aqui na questão você disse lá atrás que 70% na pesquisa americana, no Brasil talvez não seja muito diferente lá dos Estados Unidos,
70% dos adolescentes, dos jovens que vão para uma universidade, perdem a fé, se afastam de Deus e da igreja ao entrar na universidade. Isso. Onde entra o papel dos pais pastor, nesta questão? Porque, às vezes, os pais também não estão transferindo para a igreja essa responsabilidade do cuidado, do acompanhamento, do ensino pastor, dos seus filhos para a igreja. Como é que funciona isso? Essa é uma questão muito séria também, porque não existe um trabalho eficiente com adolescentes sem o envolvimento dos pais. Uhum. E uma coisa que a gente já entendeu é que a gente precisa convidar os pais para participar da vida espiritual, do crescimento espiritual dos seus filhos. Uhum. E isso é muito mais do que apenas conduzir o filho até a igreja. Porque, como o senhor disse, alguns pais terceirizam a espiritualidade dos filhos. Uhum. Eles levam os filhos até a igreja e acham que isso já é suficiente. Uhum. Mas o adolescente precisa de mais. Assim como a criança, assim como todos nós. Nós precisamos de alguém que sente do nosso lado, alguém próximo, né? Da nossa confiança, que sente do nosso lado, que converse a respeito das nossas fragilidades até com seriedade. Porque o adolescente tem muitas crises e muitas fragilidades. E às vezes ele não encontra abertura nem dentro de casa para conseguir um apoio ou para que alguém o trate com misericórdia, né? Para que ele possa se desenvolver. Às vezes não tem liberdade de abrir o coração com os pais, de contar tem. seus dramas, suas angústias. Existem alguns pais que são muito, posso dizer isso, pastor, legalistas. Eles não conseguem entender a fase que o filho está vivendo. Então, eles esperam muito do filho e, às vezes, não contribuem para que ele possa, então, amadurecer espiritualmente. Alguns pais já tratam diferente, largam mesmo. Não exigem que o filho esteja na igreja ou não dão um exemplo em casa para eles, porque é aquela velha regra, né? O adolescente, ele não vai fazer o que o pai fala, ele vai fazer o que o pai faz. Eles nos observam mais do que nos escutam. Exato, pastor, exato. E é interessante perceber que o adolescente, ele precisa que o pai caminhe ao lado dele, dando um exemplo, como a própria palavra nos ensina, né? Ensine a criança no caminho. No caminho que se deve andar. Caminho. Exato. É caminhando junto. Isso. E o pastor Wood Balcom, que eu já citei aqui, pastor, ele diz outra coisa que eu acho bem importante e um pouco pesado, mas é verdadeiro. Ele fala que a maioria dos pais preparam os filhos para ganhar dinheiro. E os pais não investem tanto na vida dos filhos, na vida espiritual, como investe na vida profissional. O pai fica muito preocupado do filho não ir bem na escola. Mas, às vezes, o pai nem se preocupa se o filho está com algum pecado oculto lá. Está tratando de alguma coisa. Então, eu acredito, pastor, que os pais precisam se envolver com os filhos. Certo. Os conduzindo para a igreja, participando do discipulado, sentando à mesa, pastor. Isso é uma coisa que o meu sogro que me fala muito, que a prática de sentar à mesa está acabando aos poucos. Aliás, isso é uma coisa que tem sido discutido mesmo por muitas pessoas, que a mesa não é apenas uma peça, uma mobília numa casa. A mesa é um emblema. Exato, pastor. Um emblema de que, ao assentar-se à mesa, não se olha ninguém pela nuca. Tem que encarar, se olha nos olhos. E ali é o lugar do confronto, ali é o lugar da descontração. Do consolo. Do consolo, de uma boa risada. Exato. Ou de um abraço também. É verdade. Então, você está levantando um assunto que acho que as famílias precisam repensar. Sim. Às vezes, cada um pega o seu prato e vai para a sua televisão no seu quarto e perdeu o momento da comunhão. Eu até entendo, pastor, que algumas famílias têm uma rotina muito agitada.
mas eu creio que a família precisa priorizar esse momento à mesa. Porque, às vezes, pela correria, alguém almoça antes, o outro depois, e as pessoas da mesma família acabam não se encontrando. Exato. Durante um dia, né? Me fala um pouquinho sobre a questão da influência das mídias sociais hoje na vida do adolescente, como isso reflete na vida espiritual desse adolescente. Porque hoje o mundo todo está disponível a um toque. Né? Ali não tem filtro. Né? Então verdade. se vê de tudo. Como é que você, na sua experiência com os adolescentes, um adolescente pode se resguardar das más influências das mídias sociais e usar essas ferramentas de forma positiva na vida? Então, pastor, a gente já conhece aquela famosa ideia de que você conhece uma nota falsa conhecendo muito bem a verdadeira. A verdadeira. Né? Então, eu acredito que para você ajudar o adolescente a se preservar de tantas ideias equivocadas que ele encontra na internet, você precisa caminhar ao lado dele com o discipulado, ensinando a verdade da palavra de Deus. Eu acho que é a forma mais eficiente de você ajudar o adolescente a identificar o que é nota falsa. Porque é desleal também a comparação. A gente tem um tempo com eles que muitas vezes é pontual, e eles estão praticamente o dia todo na internet. Então, eles ouvem muito mais influenciadores do que nós. Mas a verdade é infalível. É poderosa para entrar lá e transformar. É poderosa, pastor. E hoje a gente tem um trabalho lá em Mogi Guaçu, onde a gente procura delegar responsabilidades. Para todo adolescente que está sendo discipulado, que está se aproximando do grupo, a gente chama para perto, para caminhar ao lado e delega responsabilidades. E um exemplo, pastor, hoje a gente tem uma equipe de comunicação dos adolescentes. Eles que lideram isso. Que legal. Então, eles fazem postagens, eles fazem vídeos e eles se comunicam na internet, inclusive divulgando o trabalho, os encontros e divulgando a palavra também. Eles se sentem úteis e engajados no trabalho. Isso. Isso é muito legal. E por que é tão interessante, pastor? Para responder a sua pergunta. Quando você tem uma equipe de adolescentes engajada nas redes sociais, os outros, que nem fazem parte da equipe, se sentem inspirados e começam a seguir aquilo que é falado, aquilo que é divulgado. Então, acaba acontecendo uma influência mútua. Você investe e ensina aqueles que estão mais próximos, discipulando, caminhando junto. Depois você delega uma função como essa, de cuidar de uma rede social, de um ministério, e a partir deles, outros adolescentes são inspirados, são tocados também. Que legal. E começam a entender o que é conteúdo bom e o que é descartável. Que legal. Então, hoje é uma estratégia que a gente tem adotado, sabe, pastor? Ensinar a verdade e delegar a responsabilidade para que eles influenciem também. E fazer um acompanhamento depois. Fazer um acompanhamento. Fundamental. Fundamental. Às vezes, precisa fazer uma correçãozinha lá numa postagem. Certo, claro. É normal, né? A sua atividade, por exemplo, de acompanhar esses 180 adolescentes, extra atividade da igreja, sair para comer uma pizza, ir para comer um cachorro-quente, ir para um retiro. Como é que funciona essa dinâmica aí da informalidade? A gente estava falando no início que a gente não pode entender que o Ministério dos Adolescentes é entretenimento. Claro Exato, que não, né? Exato. A gente tem que ensinar o adolescente a buscar a Deus, a valorizar a palavra, o louvor, né? Mas o adolescente tem uma energia poderosa. Um pique a mais. Um pique a mais. A pilha Duracell. E a gente entendeu lá que precisa promover o acolhimento e a comunhão deles. E a gente chama comunhão e acolhimento porque tudo que faz tem que ser com propósito, né? Claro. E uma atividade de comunhão e acolhimento são os encontros informais.
De vez em quando é bom sim, pastor. Reunir a turma para ir assistir um bom filme. E vai todo mundo para o shopping, vai todo mundo para o cinema, e depois vai todo mundo comer junto. Isso é fundamental. Faz parte da dinâmica do trabalho. Exato. A gente também entendeu que acampamentos são importantes, então a gente promove pelo menos 2 acampamentos por ano. Só para eles, adolescentes? Isso, só para os adolescentes. Focado neles, adolescentes da igreja. E a gente entende que esse é um encontro informal, sendo formal também, mas porque em acampamento eles têm a oportunidade de se divertir muito, né? E às vezes é nessa informalidade que você tem mais acesso ao coração deles, né? Exato, pastor. A conversa informal, esse bate-papo. Exato. O adolescente tem uma questão muito grande no coração. Ele está se perguntando o tempo todo, eu posso confiar em você? Eu posso confiar em você? Então, quando você faz parte da rotina dele, também com atividades informais, o coração dele vai se abrindo. Vai se abrindo. Ele percebe que a gente tem o prazer de estar junto. E uma coisa que eu digo, pastor, todo líder ou pastor que estiver à frente desse trabalho precisa desenvolver um amor sincero pelo adolescente. Exato. Ele percebe quando aquilo é forçado. Há uma frase, Rafael, que eu gosto muito de ouvir e já falei essa frase muitas vezes. Uma coisa é você amar a pregação, outra coisa é você amar as pessoas para quem você prega. Olha, pastor, que frase poderosa. Isso faz a diferença no ministério. Diferença no ministério adolescente. Porque, olha que interessante, pastor, o que o senhor está falando. É exatamente. O adolescente, ele, quando adquire confiança em você, ele vai parar para te ouvir. Talvez você não seja o melhor pregador mesmo. Talvez você não seja a melhor pessoa em oratória. Mas se ele consegue perceber que você tem um interesse real na vida dele e você está disposto a passar tempo com ele e a caminhar ao lado dele, entendendo as suas fragilidades, ele vai te ouvir. Que legal. Quando você se aproxima da família dele, porque eu vejo isso, pastor, o Ministério de Adolescentes é um privilégio, porque você está alcançando o coração do adolescente, logo você está dentro da casa, dentro da família. Porque os pais vão ficar numa alegria imensa. Exato. Que você é um suporte ali, né? E o adolescente, quando vê você se aproximando da família dele, aí ele pensa, é essa pessoa que eu quero ouvir. É com essa pessoa que eu quero caminhar. O adolescente, pastor, tem uma característica própria. Antes dele aceitar a verdade ou o que a pessoa diz, ele vai aceitar a pessoa. O coração dele se abre para a pessoa primeiro. Depois ele começa a ouvir o que a pessoa tem a dizer. Que legal. Então é muito importante que o pastor entenda que na pregação precisa haver esse interesse sincero, esse amor sincero pelo ouvinte, como o senhor disse. Porque se ele perceber que você está ali só para dar sermão... Só para cumprir tabela, não tem... Ele vai até participar, mas não vai ser efetivo, entendeu, pastor? E aí você acaba perdendo o coração dele. Perdendo o coração dele, você perde a capacidade de discipular, de caminhar ao lado, né? Que legal. E o adolescente é muito frágil. A gente que está à frente aí de ministério com adolescente, a gente vê o quanto eles são inconstantes. Sim. No momento eles estão bem animados, bem ativos. Pouquinho tempo depois já está pensando em desistir, já não sabe qual é a razão da sua existência. Mas tem que ter paciência, né, pastor? Porque, como todos nós, eles estão numa fase vivendo problemas específicos da sua idade. Mas é uma fase que vai passar. E se você caminhar com ele, com amor, com misericórdia, ensinando sempre o que a palavra traz, ele vai amadurecer também. Que legal. E vai fazer a diferença. Vai voar, né? E essa questão de ter essa... Porque às vezes uma das dificuldades que eu vejo com os pais ou com líderes é que quer cobrar do adolescente uma postura de adulto. E às vezes se esquece de como foi sua adolescência. Todos nós um dia passamos por essa fase. E a gente se lembra, com as melhores intenções que podíamos ter na época, das nossas fragilidades, né? Das nossas inconstâncias, das nossas contradições. E às vezes, porque a gente amadureceu, quer cobrar do adolescente que ele seja tão maduro quanto a gente.
Pastor, que já passou pelas fases da vida. olha essa história. Um adolescente, na verdade, foram dois. Aconteceu a mesma situação com os dois. Famílias diferentes, mas o que aconteceu? O adolescente, na escola, acabou não se preparando para a prova, foi muito mal na prova. E era véspera de um acampamento da igreja. E aí o pai decidiu que o adolescente não ia mais para acampamento. Puni-lo, não permitindo que fosse para o acampamento. Mas ficou tão chateado que ele falou, já sei o que eu vou fazer. Você não vai mais para acampamento. E na época eu fiquei bem triste, porque... Naquela situação eu fiquei bem triste, porque eu entendi que era a pior punição possível. Como aconteceu com a outra história que eu estava te falando. Uhum. Foram duas situações, né? O adolescente estava dando trabalho na escola e se relacionando com gente que não deveria. E o pai disse o seguinte, você está proibido de ir no encontro de adolescentes que tem toda semana. É um encontro que se chama Vale a Pena. A gente colocou esse nome para trazer a ideia de que vale a pena seguir a Cristo, né? E o pai falou, você não vai, não vale a pena. Pastor, eu não aguentei. O do acampamento eu não pude fazer nada. Não pude impedir. Mas nessa situação eu fui atrás do pai. Eu falei, não. Você não pode tirar seu filho do encontro da igreja. Porque agora que ele quer, você está impedindo... E a forma da restauração da vida dele passa por aí. É por aí. Na hora que ele quer, você está impedindo... Na hora que ele não quiser, você não vai conseguir trazer mais. É isso aí. Então, o pai ele tem que entender que o adolescente vai amadurecer. Ele não pode afrouxar as rédeas, é claro, mas ele também não pode... Mas não pode amadurecer no carbureto. Não. Exato. Não pode ser um carrasco, né? E eu percebo, pastor, que aquela terceirização da espiritualidade... tem muito a ver com isso. É quando o pai não quer se comprometer em caminhar junto, porque dá trabalho. Dá trabalho. Discipular dá trabalho. Sentar à mesa dá trabalho. Exige compromisso. Né? Eu me lembro, Rafael, uma experiência marcante que eu tive. Eu fui convidado para um acampamento, dar uma palestra num retiro de adolescentes. E de uma grande igreja. E quando eu chego no acampamento, isso é 170 quilômetros distante de Vitória. Eu chego lá, estava uma confusão. Porque a minha palestra seria por volta de 10 horas e um grupo de adolescentes fez um escarcéu lá, uma bagunça enorme, desobedecendo as normas, quebrando as regras. E o líder que estava acompanhando tinha acabado de tomar uma decisão. Nós vamos levar vocês embora. Era um grupo grande, Poxa. Mais de 10. Tinha lá, acho que uns 150 adolescentes. E nós chegamos naquele momento de crise, de instabilidade, de confusão. E aí o que acontece? O pastor da igreja se sentiu constrangido de quebrar a autoridade do líder. Que os meninos tinham feito bagunça mesmo, terrível. E eu, naquela situação, falei, meu Deus, como é que eu vou pregar num clima desse? Aí eu me lembro que eu disse para o líder assim, vamos fazer uma coisa. O senhor é o líder, o senhor tomou a decisão, nós não queremos desautorizar o senhor aqui, mas faça uma coisa. Deixe os meninos participarem do culto primeiro. Porque eu queria sair imediatamente com os meninos. Deixe os meninos participarem do culto. Depois do culto, o senhor toma a decisão que o senhor achar que deva tomar. Por graça de Deus, esse líder aceitou. Rafael, eu nunca vi uma cena daquela. Deus derramou tanta graça naquele culto, Deus se manifestou de tal forma naquele culto, que houve um quebrantamento geral, de choro, de lágrimas. E aí o culto, que começou às 10 e pouco, chegou meio-dia, que era hora de acabar, para o almoço, num culto não acabava. E os meninos não queriam saber de comer, eles não queriam saber de almoçar, eles queriam saber de orar, e de orar, e de orar. E deu 12:30, deu 13h, nada de querer almoçar. Os meninos estavam com fome de Deus, com sede de Deus. Resultado daquele acampamento, várias pessoas, os adolescentes ali, tiveram um chamado para o ministério,
para a obra missionária. Glória a Deus, pastor. E aquilo trouxe um despertamento, um reavivamento para a igreja. Que bênção. Então, você está dizendo uma coisa muito importante, não se pune, às vezes, privando daquilo que é o meio de graça de Deus para alcançar o coração. Exato. Então, um menino deu problema lá, deu problema, vamos dizer, você não vai resolver o problema dele levando embora, ou dizendo, você não vai mais no culto, ou você não... Ao contrário. Pastor, eu tenho uma história recente, aconteceu dias atrás. Tinha uma turma grande lá numa reunião dessas de sexta-feira que a gente faz toda semana. Tinha uns 190 adolescentes lá, tinha muita gente. A gente calcula assim, pastor, não para ficar citando o número, não. Claro. É porque a gente lembra, porque tem que fazer o lanche deles no final, a gente sempre tem noção da quantidade, né? Mas aí tinha bastante gente e começou o louvor e eu percebi que eles estavam brincando muito, um brincando com o outro e ninguém estava prestando atenção. O pessoal cantando e eles lá assim... Distraídos. Aí alguém falou assim, veio bateu no meu ombro e falou assim, pastor, desse jeito não dá, desanima. Naquele momento, pastor, o Espírito Santo encheu meu coração de uma certeza, eu preciso interromper esse culto. Aí subi, peguei o microfone e falei aqui, o seguinte, Deus não está aceitando o que a gente está fazendo aqui. Todo mundo aqui está conversando, brincando, distraído, num momento tão sério, onde a nossa atenção deveria estar voltada para o Senhor. A gente está aqui brincando como se estivesse num show. Não é um show onde um grupo se apresenta e o outro assiste. É um culto onde todo mundo adora. Uhum. Por favor, vamos mudar de postura. Porque se a gente não veio aqui para agradar o Senhor, estamos perdendo nosso tempo. Mas ninguém precisa ir embora. O culto não vai terminar. Eu subi aqui porque eu acredito que a gente pode, nesse momento, ajoelhar e pedir perdão a Deus, porque até agora a gente não prestou culto. Pastor, quando eles ajoelharam, que a gente começou a orar, aconteceu um mover espiritual tão grande, pastor. Glória a Deus. Os adolescentes começaram a chorar, reconhecendo que eles não estavam mesmo prestando um culto. E se levantaram, pastor, com o coração tão quebrantado para a palavra. Foi um dos dias mais marcantes que eu vi. Glória a Deus. Ali. Então, é isso que o senhor está falando. Às vezes eles têm um comportamento estranho, mas em vez de punir, você redireciona. A gente precisa de sabedoria de Deus para lidar. Isso. Porque se reagir na carne, você está empatando o jogo. Exato. Empatando o jogo. Exato. E depois você perde o jogo. Eu tenho casos em casa de acampamento que um adolescente deu trabalho e a liderança tomou a decisão de levar de volta para a família. E isso gerou uma crise na família, isso gerou uma crise nesse adolescente que, depois de adulto, nunca mais conseguiu reintegrar-se na igreja. Se afastou. Nossa, uma história triste. Então, nós precisamos de ter, de fato, sabedoria de Deus para lidar. Sobretudo numa hora dessa. Graça. Né? Graça de Deus. Porque se pegar e jogar fora, talvez se perde. Corre o risco de você não recuperar mais. Recupera mais. É isso que você colocou. É verdade. Meu querido, mas que bom que você veio. Eu queria que agora você desse para nós alguns conselhos para quem está nos assistindo, ou para pais de adolescentes, ou para quem trabalha com adolescentes. Que ferramentas eles podem usar? Que instrumento eles podem usar? Que estratégia eles podem usar para melhorar esse ministério com adolescentes? Pastor, então, eu tenho a alegria de estar vivendo tudo que está acontecendo ali em Mogi Guaçu, mas eu vejo que muitos líderes, às vezes até alguns que me conhecem, perguntam o que está acontecendo aí, como é que está sendo feito isso, né? E eu digo que tudo está baseado na nossa dependência do Senhor. Né? Um ministério só avança quando você coloca os seus joelhos no chão e pede muito a graça e a orientação de Deus. Eu acredito, pastor, para que outros ouçam e sejam inspirados, eu acredito que todo ministério com adolescentes, a gente precisa de referência. Então, a gente precisa, sim, às vezes, sair do nosso contexto e buscar
saber o que é que está acontecendo em outros lugares, Olha, para a gente não ficar acomodado ao que está acontecendo ali, né? Às vezes está sendo muito bom feito, está sendo um trabalho muito bem feito, está sendo bom, mas Deus pode fazer mais. tem outras referências Tem. mais inspiradoras ainda. E eu diria isso para os jovens pastores, seminaristas, líderes, que busquem conhecer um pouco mais do que Deus está fazendo em outros lugares, porque Ele está fazendo. Coisa né? boa. Excelente ideia. Uma outra coisa, pastor, eu acredito que é o líder, o pastor, se identificar naquela vocação. Porque hoje há uma concorrência muito grande por ministérios, vamos dizer assim, mais expressivos. Né? No início eu até tinha uma crise, pensando assim, nossa, mas trabalhar com adolescente, né? Ninguém vai me ver. Bobagem, porque de fato a gente não trabalha para ser visto. Claro. Não é o objetivo, né, do ministério, mas a gente trabalha para a glória de Cristo. E eu vejo que muitos pastores, ou melhor, muitos jovens pastores, líderes, seminaristas, precisam buscar em Deus essa convicção de vocação. Porque talvez Deus esteja chamando muitos para trabalhar com essa área, não para ser pastor titular. E quando você coisa descobre o seu dom, tem um alívio. Um alívio. Você não fica se cobrando, se comparando com ninguém. Não. Você tem o seu chamado e segue essa... Você está em paz ali. Você está em paz. Né, pastor? É. Eu vejo também que quem está à frente desse ministério precisa sempre continuar crescendo. Né? O líder é o teto. O adolescente não vai avançar mais que o líder, comumente, né? Assim, geralmente não é assim que acontece. Então, o líder precisa sempre dar passos, buscando se capacitar cada vez mais. E eu também vejo, pastor, que para trabalhar com o ministério de adolescentes, com jovens também, você precisa se equipar de bons recursos, bons materiais, né? Bons livros. Eu costumo trabalhar em séries lá na igreja, então a gente trabalha alguns livros de autores recentes e também séries da própria Palavra de Deus. Eu creio que quando a gente trabalha levando a sério, né, o adolescente, inclusive o ensino com ele, não tem como, pastor, não vir crescimento, não vir melhorias, resultados positivos. Glória a Deus. Obrigado, querido, pela sua presença conosco. Obrigado pastor, mesmo. Eu quero dizer que o pastor Rafael Salvati tem sido o nosso convidado oficial dos encontros de família de Luz para o Caminho. E ele tem sido uma grande bênção na vida dos adolescentes que participam desses encontros. E esse encontro nós encerramos ontem, né, Rafael? Ontem encerramos o 5º encontro da família Luz para o Caminho. Nós tínhamos mais de 1.500 pessoas, entre casais, adolescentes, crianças, e já estamos com as matrículas abertas, né? Para o novo congresso. As inscrições abertas para o próximo 6º encontro, que será em setembro do ano que vem, e você já é o nosso convidado. Pastor, agradeço. É uma alegria muito grande. Uma honra. Meu querido, gostaria que você, então, olhando para essa câmera aqui, desse as suas palavras, suas considerações finais para nós encerrarmos esse podcast. Pastor, primeiro eu só quero agradecer pela oportunidade de falar de um assunto tão importante, tão relevante, e gostaria de dizer para você que é pai de adolescente, que talvez vê o seu filho distante dos caminhos do Senhor. Não perca a esperança. Filhos são como flechas lançadas e às vezes a gente não acerta o alvo, mas Deus pode mudar a rota. Deus pode trazer essa flecha de volta para o alvo certo. Não perca a esperança, continue orando pelo seu filho. Você que ainda tem aí o seu filho em casa, aí aos seus cuidados, invista na vida espiritual dele mais do que na vida profissional. O seu filho precisa mais de Deus do que de qualquer outra coisa. E essa é a minha palavra para você, uma palavra de esperança, de encorajamento e de gratidão, pastor. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. É um privilégio, Rafael, estar aqui com você. Muito obrigado pela sua presença, pela sua
estar dentre nós e pelos conselhos tão importantes que você deixou para nós, como pais, como pastores e como igreja. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Muito bem, gente, nós estamos então encerrando mais um HDL Podcast e nossa gratidão pela sua presença conosco. Deus abençoe muito a sua vida. Invista nos adolescentes. Esse é um investimento que certamente tem retorno de consequências eternas. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.